A paz do Senhor Jesus, quem nos fala aqui é o apóstolo Rubem, Ministério União da Igreja, Peniel. O 1 Coríntios 14, no versículo 5, diz assim: Eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala língua estranha, a não ser que também interprete para que a igreja receba edificação. Glória a Deus, mais um tema sobre dons. E trabalhar com dons é maravilhoso, não há o que temer, porém tem que ser muito prudente, porque como são 3 as operações na igreja, ela é a operação do Espírito Santo. Ela exorta, ela consola e ela edifica. O Espírito Santo não opera se não for essas 3 funções. Amém? Então, quando a gente fala em espírito, a que ele está se referindo a línguas estranhas, a gente fala a Deus. A línguas estranha, aleluia, glória a Deus, é um sinal do batismo no Espírito Santo, está escrito lá em Atos capítulo 2, né? O Senhor enviou o Espírito Santo, é o selo da promessa. Todo cristão precisa buscar o batismo no Espírito Santo, né? Aceitou Jesus, é nova criatura, batiza-se nas águas, mas também é preciso buscar o batismo no Espírito Santo, porque é o selo, né? Digamos, é o selo da aprovação de Deus. Não que se a pessoa até agora não recebeu, não é aprovado, não é isso. É porque é necessário buscar para receber o batismo com o Espírito Santo. E o batismo no Espírito Santo, o sinal é a línguas estranhas. Tem gente que diz, eu sou batizado. Eu sou batizado no Espírito Santo. Eu fui batizado no Espírito Santo quando eu batizei nas águas. Mentira. Muitas vezes acontece de Jesus batizado no Espírito Santo em línguas estranhas quando a pessoa se batiza nas águas. Você tem que falar em língua. Mas não é verdade quando alguém afirma que quando se batiza nas águas é recebendo também o batismo no Espírito Santo, porque não é. É uma diferença grande. O primeiro batismo por imersão é o batismo simbolizando a morte de Jesus, quando você é jogado nas águas, e aí quando você é levantado, é ressurreição. Então, o batismo nas águas é um simbolismo da morte e ressurreição de Jesus. Já o batismo com o Espírito Santo, aleluia, o selo da promessa é para poder você ser revestido de poder, segundo a Bíblia, para pregar a palavra. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Atos está lá, começa a partir do capítulo 1 que você vai entender isso. Amém? Então, o cristão precisa buscar. E através do Espírito Santo é que vem os dons espirituais. Só que quando a pessoa ainda é imaturo, ainda é novo convertido, existem algumas falhas no manusear os dons quando recebe, porque às vezes busca bastante, mas tem pouco, digamos assim, maturidade. Ainda não é uma pessoa mais, digamos, experiente na fé. Não que os mais que estão antigão aí são o mangangão, não é isso. É porque com o tempo você vai ter um traquejo maior de como buscar, de como sujeitar, de como falar para as pessoas, de como se comportar através da manifestação de um dom espiritual. Amém? Por quê? Para que não haja desordem nos dons e as pessoas se escandalizem. Porque eu já vi pessoas falando línguas estranhas, gritando na rua. Já aconteceu uma vez eu em vigília no monte, que veio uma unção para eu falar em línguas estranhas alto. E eu não costumo falar gritando em línguas estranhas. Mas essa unção veio de dentro para fora, não foi uma emoção do meu espírito, da minha carne no meu espírito. Aí eu fiquei deixando, aquela unção foi aumentando. E você sabe qual foi o objetivo do Espírito Santo de Jesus? Chamar a atenção de um homem que estava passando longe. Ele ouviu o sinal das línguas estranhas e veio seguindo onde era e chegou no local da oração. Glória a Deus. Amém? E outras experiências fortíssimas. Esse vídeo é sobre dons. Então vamos continuar. Quando alguém deseja falar sobre trabalhar com dons, tem que ter todo cuidado. Esse trabalho mesmo, a oração da cura interior, que muitos pastores não creem, deviam
ser mais, digamos, ter mais unidade com os irmãos, porque cada um tem uma capacidade. Todos nós precisamos uns dos outros. Quem não crê, passe a crer, porque Deus usa cada um como Ele quer, né? Se fosse assim, não existiria o médico, o neuro, o médico que, o psiquiatra. Cada médico tem uma especialidade, cada dom é para algo particular do que Deus quer fazer, para algo que Deus quer realizar, peculiar que diga, algo maravilhoso que Deus quer fazer. Amém? Então nós temos que nos entregar a Ele e não proíba falar línguas estranhas. Aqui não é para proibir falar línguas estranhas, mas tem que ter a ordem, é tudo com decência e ordem, né? Se eu sou renovado, eu posso falar baixinho, eu e Jesus na igreja. Se der para eu falar alto, eu falo, mas logo eu recolho e falo baixinho com Jesus. Por quê? Porque eu estou falando em mistério. Existe uma manifestação de dom de língua para expulsar demônios. E aí outra coisa, a pessoa vai orando, vai repelindo o demônio. Uma vez, eu novo convertido ainda, com 17 a 18 anos, na mocidade de uma determinada congregação onde eu aceitei Jesus, lá na capelinha, eu via uma irmã, uma pessoa falando em língua o tempo todo. Aí todo mundo ficou, glória a Deus, aleluia. Dá glória a Deus pelo amém sobre o quê? O que o Espírito Santo estava falando através daqueles dons? Aí ele lá baixou e canta, lá baixou, bem forte, entendeu? Bem forte. E aí eu fiquei ligado com o Senhor, perguntando a ele, ligado. Eu comecei a ouvir em português, na minha língua, o que ela estava dizendo. Ele estava ali expulsando vários espíritos contrários. Vários espíritos contrários. A coisa foi feia. E eu fiquei, na minha. Entendeu? Sabendo ali. E só comentei um pouquinho com a liderança, que não creu muito. Mas aí a prova veio depois, né? De o que estava acontecendo. Então, o dom de língua é necessário. Agora, o maior é quem profetiza. Por que maior? Ele é melhor do que o outro que fala a língua? Não, maior porque é um ministério que vai falar em uma linguagem para a pessoa mais inteligível, uma linguagem mais, digamos, apurada, que a pessoa conheça o legítima linguagem, o português, né? Porque se eu falo em língua, eu estou falando a Deus, mas se eu falo profetizando, eu não vou ficar profetizando em língua, eu vou ter que interpretar a profecia, né? O Senhor está falando, está exortando, consolando ou edificando a igreja no dom da profecia. A profecia, a palavra mas existe o dom da profecia. Se alguém não crê, então está descumprindo a palavra, porque está lá em 1 Coríntios, que está aqui que eu li, 1 Coríntios 14. Então, o homem não pode de si mesmo ser sábio. Ele se esforça para, aleluia, pegar essa inteligência que ele adquire nas faculdades, na teologia, ele usa como esterco, porque na verdade quem ensina tudo é o Espírito Santo. Amém? Também houve uma manifestação de um dom, rapidinho, que não vai dar muito tempo para ficar extenso, sobre uma pessoa. Você vê que quando uma pessoa não tem capacidade, ainda não é menino, não pode lidar com certos dons. Alguém me viu ministrando a cura interior, e aí foi ministrar em alguém. Só que eles não entendem que você ministrando a cura interior tem duas portas abertas. Quer as pessoas acreditem ou não. A de Deus e a do diabo. E o diabo ele fica ali em derredor. E uma pessoa desautorizada foi ministrar essa pessoa. Por que desautorizada? Porque não tinha ainda capacidade para isso. Ela tinha que estar orando e fazer aquilo que Deus mandou ela fazer. E não entrar naquilo que Deus não mandou, que é a cura interior. Quando ele foi ministrar a cura interior, a irmã foi levada a uma dimensão maligna, uma porta maligna. E ele não viu quando o espírito mal entrou. E aí ela ficou enlouquecida. E aí eu recebi um telefonema de um pastor e disse, olha apóstolo, eu preciso que o senhor ajude a irmã fulana, no caso a irmã Vera. Ninguém sabe o sobrenome, mas uma irmã chamada Vera. Porque ela está se sentindo grávida sem estar. E aí foi através dessa ministração, ele explicou tudo, o cara foi ministrar a cura interior e o diabo entrou. Então nem todo mundo pode colocar a mão na cabeça de alguém, não deixe, nem todo mundo. E nem todo mundo está capacitado para ministrar certos dons. Então tem que haver prudência. Então eu fui até essa irmã para poder concluir, fui até ela, marquei na congregação,
ministrei, expulsei o demônio na porta espiritual que ele entrou, e ela hoje, graças a Deus, tem família, tem marido, é feliz, aquele espírito foi embora e ela está congregando. Então é assim. Então a gente precisa se manter na posição, amém? E deixar o Senhor encher e usar. Daqui para os outros em diante vai ficar mais profundo. E esses sinais, nunca esqueçam, seguirão aos que crerem. Se não crer, não vê o sinal acontecer. Está lá na palavra do Senhor, né? Amém? Que Deus nos abençoe e guarde. Shalom Adonai.